quarto ano, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. Último dia de aula da semana, não é isso? Na sexta-feira, quais as disciplinas que a gente estuda? Ciências e artes, não é isso? Então, veja só. Tia vai iniciar com uma observação. A atividade de ciências de hoje é o seguinte. Tia Valéria vai disponibilizar um link novamente no grupo, como foi o de inglês de ontem. Vou disponibilizar o link, tá certo? Vocês irão assistir, porque está falando sobre animais vertebrados e invertebrados, tá? De uma maneira bem divertida que vocês vão entender perfeitamente. Após vocês assistirem o vídeo, vocês irão produzir um texto falando sobre o entendimento, né? Do que é animal vertebrado e animal invertebrado, certo? Agora, não é um texto de 5 linhas, não, tá? Eu peço a vocês que produzam, assim, em torno de 10, 12 linhas, mais ou menos, tá certo? Contendo todas as informações, tá bom? A classificação dos animais, né? Mamífero, réptil, aves, entre outros, tá certo? A questão dos invertebrados, tá? Sobre os crustáceos, certo? E entre outros, ok? Então, vocês assistam o vídeo e produzam um texto, tá? Pode ser na folha de ofício ou num caderno, tá bom? Agora, vamos para a aula de artes. Na aula de artes de hoje, vamos continuar falando sobre textura. Só revisando, o que é textura natural? A textura natural é o que vem da natureza. Por exemplo, a nossa pele é uma textura natural, tá certo? Não só a nossa pele, o cabelo, tá certo? É uma textura natural, areia é uma textura natural, as folhas das plantas, os troncos, entre outros. Isso é o que te falou? Textura natural. Por quê? Porque vem da natureza. Não tem intervenção do homem. Já as texturas artificiais, como por exemplo, o papel é uma textura artificial, o cordão, entenderam? A textura da parede é uma textura artificial, o quadro, entendeu? Por quê? Porque tem intervenção do homem. Então, vocês irão para a página 41 de artes, tá? Onde tá falando o seguinte, né? Na página 41, que a professora iria entregar para vocês uma folha de lista e vocês iriam produzir a atividade. Mas, como não estamos com tanto contato, né? Isso, então, veja só, vocês só irão fazer esta página se alguém tiver lixa em casa. Lixa, essa de lixar portão, entendeu? Essas coisas. Se vocês tiverem, vocês fazem. Se não tiver, não tem problema, tá certo? Pode deixar que quando retornarmos, né? Não sabemos quando, tia faz com vocês, tá certo? Na página 43, tá pedindo para você selecionar alguns objetos, como por exemplo, o cordão, tá certo? Corda também, aquelas cordinhas mais grossas, canudos, pedaços de lixa, certo? Tecido e colar em uma folha. Tá certo? Então, vocês providenciam esses materiais que vocês tenham em casa mesmo. Tá? O cordãozinho que tirou do sapato, né? O cadastro no caso, ou de alguma roupa, alguma coisa assim. Utiliza o cordão, tá certo? Faz um desenho com ele, pode colocar a cola, né? Coloca a cola branca, cola o cordão, tá certo? Os canudos, pode ser até o canudo de todinho, ou desse suco de caixinha que vocês utilizam, tá certo? Cola o canudo, algum pedacinho de tecido e de papelão, tá? Sobre a folha. Após vocês colarem, tá pedindo para vocês utilizarem um rolinho de tinta. Mas eu sei que a minoria não tem, né? Inclusive, tia Valéria não tem rolinho de tinta com pincel, né? Então, você pode utilizar o pincel normal mesmo. Após colar, certo? Os objetos, você passa a tinta guache, ok? Tia vai demonstrar, vai botar a foto no final, tá bom? De como colar o cordão, por exemplo.
certo? Então, após você colar os objetos e passar a tinta, você coloca por baixo da folha do livro, da página 43, tá? E pressiona, tá certo? Ou seja, aperta um pouquinho, tá bom? Pra ver o resultado. Sentir a textura, né? Na página 45, vocês irão utilizar algumas texturas. Por exemplo, o algodão, tá certo? Pode ser o branco. Isso aqui é porque tia Valéria tinha essa partezinha. Então, vocês colam o algodão, tá certo? Areia prateada, que no caso é aquela areia brilhante, né? Se vocês tiverem também, se não tiver, não tem problema. E o papel crepom, tá certo? Pode colar ele ou com bolinhas ou ele reto mesmo, tá ok? Só para demonstrar os 3 tipos de textura. Algodão, areia prateada e o papel crepom. Na página 47, vocês irão utilizar também alguns materiais. Por exemplo, papel jornal, certo? Papel celofane, areia ou farinha e cola, tá bom? Você utiliza 3. Você pode utilizar a farinha, tá? O papel celofane, né, que é aquele papel transparente, e o papel jornal, ok? Veja só, ô tia, é muita atividade, mais ou menos, mas vocês só irão fazer o que você tem o material em casa. Ou, por exemplo, na página 47, você não tem o papel jornal ou celofane, você cola apenas 2 texturas, certo? Na 45, da mesma forma, e assim por diante. Agora, o interessante é que vocês façam, tá certo? Ou uma ou outra. E não pode esquecer da atividade de ciências, não é isso? Então, beijo, boa aula, aguardo vocês na segunda-feira. Não esqueçam de mandar as fotos para a correção e para marcar a frequência de vocês. Beijo!